Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neurosound Talks, especialistas em foco. Neste espaço, abrimos o microfone para a ciência que transforma vidas, conectando investigação de excelência com os contextos reais da clínica, da escola e da formação de profissionais. O tema de hoje é absolutamente essencial para compreendermos um dos pilares do desenvolvimento da escrita, a psicomotricidade. E, para isso, temos a honra de receber uma especialista cuja experiência acadêmica, clínica e formativa tem gerado contributos valiosos para a educação inclusiva e para a intervenção precoce, a doutora Ana Matias. A professora doutora Ana Matias é psicomotricista, docente no ensino superior e investigadora com vasta experiência na área do desenvolvimento infantil, com especial enfoque nas interações entre competências psicomotoras e aprendizagem. O seu percurso acadêmico e profissional tem se centrado na promoção de práticas educativas inclusivas com base em evidência científica, sendo reconhecida pela sua capacidade de articular teoria, clínica e formação. Tem contribuído ativamente para a investigação e implementação de modelos de intervenção psicomotora no contexto da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, com especial atenção ao desenvolvimento da escrita. Muito bem-vinda, doutora Ana Matias. Muito obrigada eu pelo convite, é um gosto estar aqui consigo e podermos ter aqui uma conversa sobre um tema que me é muito querido. Obrigada. Começamos, então, com a primeira pergunta. Professora, como compreendemos hoje o papel da psicomotricidade no papel da aprendizagem da escrita? Bom, vamos só por enquadrar aqui o que é a psicomotricidade, porque provavelmente há muitos que ainda já ouviram falar, mas não sabem muito bem o que é. É uma disciplina científica, é uma área também profissional e que tem o corpo como algo que é um instrumento de trabalho. E é a partir do corpo que nós trabalhamos. E por isso, o corpo, mas de que forma o corpo? Através do movimento, não é? Uma interpretação do movimento. E a escrita não é mais nada menos do que o movimento, mas que acontece a partir da mão. E, portanto, há esta ligação e o trabalho do psicomotricista tem sido cada vez mais importante e de digno realce nas escolas, mas não só nas escolas. Nós temos neste momento uma perspectiva de investigação ao longo da vida, lifelong research, que vai desde o pré-escolar, aquilo que é a preparação para a aprendizagem formal da escrita, até ao idoso, à pessoa idosa, em que nós tentamos perceber como é que alterações da escrita, alterações no movimento da escrita, podem contribuir para um diagnóstico precoce de determinadas doenças, como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson. Portanto, neste momento, a escrita, e pela mão dos psicomotricistas, mas em parceria com outros profissionais, está a ser enquadrada desta maneira. De facto, temos visto uma crescente valorização do corpo como mediador da aprendizagem. E é curioso perceber como muitas vezes o gesto, o ritmo, até o equilíbrio se tornam pistas para aquilo que a criança ainda não consegue expressar no papel. Sem dúvida. Então, o corpo está completamente ligado a esta aprendizagem e é interessante saber que isto é ao longo da vida. Então, também na questão das doenças degenerativas no adulto. É bastante interessante. Exatamente. Percebemos o que é o chamado movimento típico, considerando que é também uma variabilidade entre sujeitos e entre contextos, porque a forma como uma criança se move e se relaciona com os objetos, ou até um idoso, uma pessoa idosa, não é, num contexto de uma cidade, não é a mesma que a forma de se relacionar com os objetos e se deslocar e estar num contexto menos favorecido. Portanto, é perceber como é que tudo isto funciona e tentar não é criar
balizas muito fixas, rígidas, mas perceber como é que de uma situação para a outra pode facilitar, pode ajudar-nos a interpretar. Perfeito. Então, que competências psicomotoras considera essenciais para uma escrita funcional e, não sei, fluente, por exemplo? Excelente. Bom, tudo começa no tónus. O tónus muscular, vamos rapidamente explicar que é a contração de base dos músculos. E, portanto, se essa parte muscular estiver alinhada e devidamente regulada, se o tónus muscular estiver regulado, é o ponto de partida para tudo o resto. Depois, obviamente, temos outros fatores que estão inerentes não só àquilo que é o controle postural, as questões do equilíbrio, a definição de uma lateralidade, as questões perceptivas, sobretudo as visuais. Depois, mais adiante, quando envolvemos processos de semântica e ortografia, portanto, aí já tem a ver com a parte auditiva, não é? Perceptiva auditiva, mas nesta fase inicial do movimento, por si só, tem a ver, sobretudo, com estas questões que lhes estão a dar. Por isso também, estes sinais precoces de disfunção ou de alterações prende-se muito com atividades do dia a dia. Não vou dizer a um pai ou uma professora, olha, veja lá se o tom está bem regulado, até porque psicomotricistas é que consegue avaliar de forma muito precisa e muito alinhada o tónus, não é? Temos baterias próprias para o fazer, ou a percepção visual, não só os psicólogos, mas outros profissionais também, mas eu não posso dizer isso a um pai ou a um professor, mas posso dizer se veja se a criança cai, veja se a criança é desajeitada, se revela fraqueza nos braços quando está a fazer tarefas relacionadas, por exemplo, com a alimentação ou com o cortar a tesoura, se sucessivamente falha enfiamentos quando está a fazer trabalho em sala de aula ou em casa. Portanto, vamos dando pequenas pistas de atividades do dia a dia para que a criança para que os pais também possam regular. E sobretudo, os tais sinais de alerta, não é? Excelente, porque, no fundo, isto ultrapassa o que é cognitivo, não é? Então, também estamos a falar de integração postural, de lateralidade, de coordenação global. Isto a investigação tem vindo a confirmar que, na verdade, é uma rede muito mais ampla envolvida, para além da cognição. Exatamente. A parte cognitiva que inclui também linguagem, obviamente. Isso, e processamento. Que diz respeito, sim. Exatamente. Na parte cognitiva fala-se muito nas alterações do planeamento motor, o conseguir identificar os elementos críticos de uma tarefa motora, são aqueles pontos que são fundamentais para que a tarefa seja executada de forma fluente e eficaz. Por exemplo, se eu vou tirar a bola a um alvo, a distância a que estou, a velocidade a que vou ter que tirar, a força que vou ter que executar com o meu braço, como é que eu me vou posicionar perante esse alvo, o peso da bola. Portanto, são alguns elementos críticos e a maior parte das crianças tem estas dificuldades a nível do processamento, não conseguem não só identificá-los, como também colocá-los em etapas, vamos lá, adequadas para depois executar corretamente. E pronto, e de facto isto vai bastante além daquilo que é só esta parte cognitiva. Mas deixe-me alertar aqui para outra questão que tem sido trabalhada na investigação e é onde nós estamos a abrir a porta da pesquisa, que tem a ver com o outro lado, não só o cognitivo, mas também o emocional. Não é? E aquilo que eu vos dizia há pouco da parte do tónus, não é? O que está intimamente ligado com o tónus é o nosso estado emocional. Não é? O nosso estado naquele momento, as nossas emoções. E nós sabemos que quando nós estamos muito zangados ou estamos muito contentes, a própria escrita sai diferente. Tem uma fluidez diferente, uma velocidade diferente, o traço está diferente. E nós também estamos a entrar por esse lado para perceber de que forma é que as alterações da escrita podem indicar ou não uma alteração do quadro no foro da saúde mental. Muito interessante. Então, na sua prática ou investigação, quais são os sinais precoces que mais alertam para possíveis dificuldades grafomotoras? Se estivermos a falar das crianças, aquilo que eu estava a dizer há pouco, as dificuldades em fazer cópias de figuras simples, como uma cruz vertical, os traçados horizontais, fraqueza, e esta persistência da fraqueza na execução de tarefas, portanto, da alimentação ou do vestir e despir,
pode indicar também alterações neurológicas e que têm de ser vistas por um especialista da área, e depois também tudo o que seja quedas, desajeitamento, uma criança que está constantemente a cair ou a esbarrar contra os móveis, uma criança que se isola e que, porque sabe que ao expor-se, não é? E não pode haver nem déficits sensoriais, nem déficits neurológicos, nem déficits cognitivos associados para que seja uma verdadeira alteração da escrita ou do movimento, e que de facto se percebe que se vai jogar com os amigos acaba por se expor e dizer não sou capaz, não tem jeito, não é? Como dizem os miúdos, e por isso acaba por se isolar. Portanto, este conjunto que nos deixa logo de alerta. Então, vai muito além do pegar no lápis, não é? Isso é um fim, não é? Do processo, vamos dizer assim. É a etapa final do processo. Então, é a forma como a criança, para além da forma como a criança segura no lápis, ou como gera um espaço na folha, mas também como se move no espaço, como regula o seu próprio corpo. Exatamente. E há aqui um alerta, quando nós envolvemos imediatamente a família nesta dinâmica de identificação, não só a escola, mas a família, é perceber também, quando, por exemplo, não se veste sozinho, não come sozinho, atenção, mas é-lhe pedido que o faça, é-lhe dado a oportunidade para o fazer, ou de facto a família protege-o e não faz com ele e não lhe dá a oportunidade, porque isso depois é diferente do querer fazer e não conseguir. Ok? Portanto, é preciso percebermos aqui o que é, se tem a oportunidade de fazer e não consegue, ou se nem sequer tem a oportunidade porque alguém faz por ele. E é preciso também equilibrar aqui as questões, daí a necessidade de envolver a família na identificação. Agora, especificamente para quem avalia a escrita, quais são as estratégias de avaliação que são mais eficazes para captar estas fragilidades de base psicomotora? Ou seja, não é só avaliar como a criança pega no lápis e escreve. Temos que também pensar numa avaliação anterior a esta fase. Sim, sem dúvida. Nós normalmente começamos por uma entrevista à família e depois avaliamos a competência motora com baterias próprias, adequadas à idade, lá está, não só focado nas questões da coordenação ao manual ou na pinça, mas algo mais amplo. E depois então passamos para tarefas que fazem parte de baterias também específicas, dependendo se estamos no pré-escolar ou no primeiro ciclo, há baterias diferentes. Mas fazemos sempre do global para o específico. A regra geral é a nossa estratégia. Isto é quando estamos a falar na vida real, de sala de aula, em clínica, quando estamos a trabalhar em clínica. Quando falamos de investigação, fazemos todo o mesmo percurso, todo o mesmo protocolo, portanto, queremos sempre na investigação aquilo que é mais real, aquilo que acontece na vida real, mas depois acrescentamos outros dados, normalmente acelerómetros, ou mesas digitalizadoras, que nos permitem ter dados de como é que aquele processo está a acontecer no momento. Portanto, também para termos dados mais fidedignos e mais precisos. É a única diferença. Agora, pensando na intervenção, então, de que forma a psicomotricidade pode ser integrada como recurso terapêutico no apoio à escrita? Bom, sobretudo porque o nosso trabalho não começa em sala de aula, o nosso trabalho de intervenção começa fora da secretária, logo fora da mesa, logo aí as crianças pensam que, ok, vamos brincar, não é? Só que o facto de irem brincar, irem jogar, acabam por estar muito mais motivadas, né? Aquilo que o Francisco Mora falava da necessidade de se motivar e quase que emocionar o cérebro, dar-lhes um significado na aprendizagem, eles percebem como é que se movem e para que é que se movem. Não só o corpo em geral, mas depois também, mais tarde, a nível da escrita. A força que fazem, a colocação do corpo, como é que podem ser mais eficazes a desenvolver determinado tipo de movimento, mas tudo isto começa fora da sala. E esta é a grande particularidade. Começa por um âmbito muito lúdico e que nós reportamos para os ritmos, para a música, com dança, com outras estratégias expressivas, e reportamos tudo aquilo que é feito e que é necessário perceber fora
do nosso contexto. E ao longo do tempo as crianças vão compreendendo e integrando. E como é diferente do ambiente de sala de aula, acabam também por se sentir muito mais motivadas. Perfeito. Então, que lugar atribui a psicomotricidade numa escola verdadeiramente inclusiva? Bom, nós já temos muitos psicomotricistas a trabalhar em escolas, algumas privadas, muitas públicas. Por acaso estamos a integrar essas equipas e, de facto, temos não só este papel da identificação precoce de crianças que apresentam alterações do movimento, não é? E alterações cognitivas, mas depois também na intervenção das mesmas. Quando há uma identificação precoce, quando há este trabalho preventivo, atuamos juntamente com o professor, não atuamos com as crianças, mas atuamos com o professor, para que ele possa ajustar as suas estratégias na sala às crianças, e é muito esse trabalho consultivo que faço. Não é um trabalho específico com as crianças, mas quando há alguma sinalização, então, mesmo que não seja diagnosticada, mesmo que não seja vinculativa, ou que há ali qualquer coisa estranha, então atuamos já do ponto de vista terapêutico. Portanto, há aqui um trabalho desde a prevenção à intervenção clínica propriamente dita. E tem corrido muitíssimo bem. Porque aquilo que dizia a doutora Roberta, do que é isto da inclusão, não é? E de facto, pensa-se muito que o psicomotricista atua só, ou que o professor de educação especial ou o terapeuta da fala deve atuar apenas quando são situações clínicas instaladas. E de facto o psicomotricista não faz só isso. O psicomotricista consegue olhar para o global e ajudar o professor a adequar as suas estratégias para chegar a todos. Sabemos que dentro daqueles 20, 30 alunos que têm à sua frente, todos eles são diferentes. Sim, porque, no fundo, a escola inclusiva ela não é apenas aquela que acolhe, mas que adapta o que se pretende com o corpo como parte desta equação da aprendizagem. Isso exige uma nova cultura pedagógica. Sem sombra de dúvida. Uma mudança de paradigma. Sem sombra de dúvida. E os alunos são confrontados com isso na sua formação de base, pelo menos na universidade onde eu dou aulas, são confrontados com essas situações desde o primeiro ano, são confrontados com o conceito de desenho universal de aprendizagem e desde também o primeiro ano vão às escolas sentir o ambiente do que é isto de estar em escola. Excelente. Então, para concluir, professora, se pudesse deixar uma mensagem final a quem trabalha com crianças em idade de aprendizagem da escrita, o que nunca deveríamos esquecer? Não deveríamos parar de escrever. Não deveríamos parar de usar o papel e a caneta. Seja vamos lá, não só do ponto de vista do doméstico, não é? Com uma família, escrever um recado, comprar aqueles ímãs que hoje em dia há em várias lojas, colar no frigorífico, deixar um recado, uma lista de compras, que depois também é diferente de usar o plano vertical para escrever e o plano horizontal, o escrever com diferentes tipos de canetas, diferentes com tipos de lápis, o desenhar, não deixarmos isto deixar, e na escola a mesma coisa. Eu sei que há uma grande pressão da utilização da tecnologia, mas de facto a escrita estimula o cérebro. Já houve vários estudos que surgiram desde a década de 90, 97, 98, com a Virginia Berninger, que diz isto mesmo, a escrita, o movimento da escrita estimula o cérebro. Portanto, vamos pensar que parar de escrever seria acomodar-nos a isso mesmo. E, sobretudo, a mensagem que eu deixo, que é outra área que estamos a entrar na Universidade de Évora, tem a ver com as fontes que são ensinadas às crianças. Que fontes, estamos a utilizar uma fonte que já é do século XVII. Então, será que essa é a mais adequada para ensinarmos as crianças a escrever, a chegar àquilo que é o simbolismo de uma letra, ao som de uma letra? Não sei. Em breve, daqui a um ano, eu já espero ter resposta para isto. Juntamente com o meu colega. E vamos ver. Portanto, seria esta a mensagem. Muito obrigada. Excelente. Excelente. É algo realmente que nós temos que refletir, porque se a professora está falando do século XVII, quer dizer, por que não atualizarmos e pensarmos
no valor do que está escrito e não propriamente na fonte, não é? Que é o mais importante, a mensagem que se é transmitida através da escrita. É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigada. Obrigada, professora doutora Ana Matias, muito obrigada por partilhar conosco seu conhecimento com tanta clareza e profundidade. Ficamos hoje com uma visão mais ampla sobre como o corpo e o movimento estão na base da aprendizagem da escrita e como a intervenção psicomotora pode realmente fazer a diferença. Assim, que nos acompanha, agradecemos a sua presença neste episódio do Neurosound Talks. Se gostou da conversa, não se esqueça de partilhar com colegas, professores e terapeutas que também preocupam-se com o desenvolvimento integral das crianças. Voltamos em breve com mais temas e mais especialistas. Até lá.